Fiquei surpreso agora, o primeiro dia dessa campanha, né? É bom a gente ter o privilégio de começar algo, se a gente assim começar sério, né? Mas nós cremos aqui que todos os que querem ministrar, ministram, sendo instrumento de Deus. Eu acredito que Deus tem uma palavra dele, né, para nós hoje, que o Senhor já falou comigo quando eu estava lendo. Eu comentava com o pastor José Valdo que quando eu estudava, a vontade que tinha de ficar em casa estudando, né? Que a gente descobre tanta coisa em Deus, né, irmãos? A palavra do Senhor é viva e eficaz, né? Ela é viva porque todo dia se renova, eficaz porque surte efeito na vida da gente. Vai sempre surtir efeito. É claro que a palavra de Deus ensina a gente que nós não devemos ser meros ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, só vai ter resultados e bons resultados quem praticar a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que Ele é pedra, né? E nós somos como aqueles que estão no meio do mar. Então, ou a gente se agarra a essa pedra, ou a gente é jogado contra a pedra. Aí, boa coisa é agarrar na pedra, porque a gente está seguro. Amém? Amém? Glória a Deus. Já oramos aqui, eu acredito, e eu creio que essa oração que já foi feita, foi em função da minha vida, e da palavra vai ser ministrada. Então, eu vou pedir que você abra sua Bíblia no texto, áudio, né, no texto onde vai ministrar sobre essa campanha, que está em Apocalipse capítulo 3, no versículo 8. Se você puder ficar de pé. Colocar aqui os acessórios da idade. É, pastor? Janeiro chega, não tem jeito. Então vamos ver, diz assim, ó: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Você pode se sentar agora. E eu até fiquei feliz quando eu soube que é a primeira ministração dessa campanha, porque talvez se eu fosse falar algo aqui, que eu vou falar, e outras pessoas, outros ministros tivessem ministrado algumas coisas, talvez iria criar um certo confronto aí de ideias. Mas eu acredito que a igreja Kairos, ela pensa desse jeito, né, irmãos? Nós estamos numa campanha onde nós devemos receber instruções de Deus para adquirirmos aquilo que Deus quer que a gente adquire. Amém? Amém. Não é verdade? Porque se a gente andar dentro do propósito de Deus, nós vamos adquirir o que Deus quer que a gente adquire. Nem tudo que nós queremos é o que Deus quer. Mas essa campanha é bem sugestiva, portas abertas. A primeira ideia que a gente tem é que a gente vai diante de Deus, pedir para Deus abrir as portas. E isso não é errado, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Nós temos que apresentar em oração, em súplica e ações de graça a Deus as nossos anseios, nossas vontades. Então não é errado. Numa dessas campanhas, eu me lembro de uma campanha exatamente com esse título, Porta Aberta. Eu tinha um gasofilaço, um recipiente onde a gente colocava tipo esse caçal aqui, onde colocávamos os pedidos de oração. E isso é muito importante que a gente faça, esse caderno que o Marcelo orou aqui, esse pedido que vem até o altar, uma peça um pouco que traz para orar. Enfim, a gente tem que ter atitudes de fé, né? Ou pelo menos atitudes que vai estimular a nossa fé, que vai nos fazer caminhar um pouquinho mais. E numa dessa campanha de portas abertas, e eu me lembro que a gente tinha até um ritozinho, a gente fazia uma porta, né, um caixonete, um local onde a gente passava por ela, orando, clamando a Deus, né? Mas tinha aquele negócio do pedido. Eu coloquei um pedido que eu tinha comprado uma casa e devia R$4.800 na época. Tem muito tempo isso, foi há 15 anos atrás. E eu não tinha possibilidade nenhuma de pagar. Então, quando a fé é estimulada, a gente é provocado mesmo a entrar no sobrenatural, né? A viver o extraordinário de Deus. E é isso que essa campanha quer fazer com você. É claro que fazer com que você viva o extraordinário de Deus com sabedoria do céu.
com os princípios bíblicos. E eu fiz isso. Eu fui até o altar e escrevi num papel assim: Deus, eu quero quitar a minha casa. Coloquei no gasofilaço. Fizemos a campanha, mas aí teve ministrações que me diziam acerca de ser ousado, de não ser pequeno até no que pede a Deus, porque coisas comuns e naturais quem faz a gente, mas as sobrenaturais quem faz é Deus. Então eu comecei a achar que estava muito simples o meu pedido: pagar a minha casa, quitar a minha casa. Eu achei que estava muito simples. Aí então eu voltei, peguei o papelzinho lá no gasofilaço e escrevi assim: sem que eu pague nada. Você está entendendo? Quitar a minha casa sem pagar nada. Então aí foi uma atitude de ousadia, né? É claro que eu fiz isso, irmão, dentro de uma base de vida cristã, de temor a Deus, de compromisso com o Senhor. Não foi uma pessoa qualquer, porque não é assim que acontece também. A gente estava dentro de vamos dizer assim, de uma santidade adequada, e assim que o cristão tem que estar, tem que ter uma vida com Deus para poder ter o que pedir e como pedir o Senhor. A gente vai pedir muito mais fácil aquilo que agrada a Deus quando estiver tendo discernimento das coisas espirituais. A palavra de Deus nos ensina que só vai discernir as coisas espirituais quem é espiritual. Então tem que ter comunhão com Deus. E o resultado disso que foi antes de acabar a campanha, uma pessoa me ligou, que eu devia a casa, e falou assim: olha, não ligou para mim, ligou para minha mãe, fala para o Roberto que a dívida dele foi anistiada, ele não precisa mais pagar a dívida. Eu não paguei nada pela casa. Amém? Eu falo isso para que você entenda qual é o princípio. O princípio a gente vê bem nesse texto que a gente leu aqui. Dentre essas 7 igrejas da Ásia que o Senhor escreve essa carta, essa igreja de Filadélfia, ela está, vamos dizer assim, vivendo uma vida digna, né, de igreja do Senhor. Não tem exaltação sobre ela. É uma igreja que ela sofre as tentações, sofre, mas ela não nega o nome do Senhor. É uma igreja que está vivendo a palavra de Deus. E é por isso que Deus fala assim: eu vou abrir a porta. Antes disso, Deus fala assim: eu tenho as chaves de Davi. A porta que eu abro, ninguém fecha, que eu fecho, ninguém abre. Então Deus, ele faz isso, né? Mas a gente vai falar de outras portas aqui para que você entenda. Mas primeiro que eu quero enfatizar que essa igreja a qual Deus abriu essa porta era uma igreja que obedecia. Amém? Uma igreja que obedece, que está diante de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, independente de circunstância. Porque no mundo que a gente vive hoje, na sociedade que a gente vive, a gente está sendo convidado, seduzido a viver do jeito que o mundo vive, né? Fazendo arrumadinho, com chave com o mundo, né? Fazendo coisas que não agradam a Deus para poder ter algum benefício nessa terra. Só que Deus não quer que tenha benefício dessa terra. Benefício que tem que ter de Deus. E para ter benefício de Deus, ele precisa obedecer ao Senhor. Eu vou citar uma vez, talvez mais de uma, Deuteronômio 28, que começa dizendo o seguinte: se atentamente ouvires a voz do teu Deus e se preocupar em cumprir, todas as bênçãos vão te acompanhar. Então as bênçãos tem que correr atrás, né? A gente tem que estar em obediência. E como é que funciona essa obediência? Tem que ouvir a voz de Deus e, é claro, praticar, porque só vai ter resultado quem praticar. Mas eu quero falar de portas abertas e portas fechadas primeiro, para que você entenda que no nosso anseio de conquistar as coisas, às vezes não é Deus que abriu a porta, pode ser o diabo. E às vezes, quando é Deus que abre porta, às vezes o povo fala assim: foi o diabo. Então às vezes há uma confusão. Quem abriu a porta, quem fechou a porta? Eu quero citar um texto aqui em que a gente percebe Deus fechando porta. Você percebe Deus abrindo porta. Você percebe o inimigo fechando porta, como também o inimigo abre portas. E a gente precisa entender o que eu vou fazer para ter esse discernimento, como eu vou me comportar diante dessas portas que são abertas e fechadas diante de mim. Então, o primeiro exemplo que eu quero lhe dar é o que está escrito no livro de Atos, capítulo 16. Você não precisa nem abrir não, eu quero só que você preste atenção. Eu quero ser bem sucinto aqui, bem rápido, para que você entenda. Paulo está querendo ir para a Ásia.
Então ele diz no texto 16, do 6 até o 10, relata o seguinte: ele quer ir até a Ásia, mas aí ele diz que o Espírito Santo fechou a porta. Deus não permitiu que eles fossem. Aí pela segunda vez eles tentam de novo, e aí ele diz que também Deus fechou a porta. Então por uma terceira vez ele tenta, aí ele tem aquela visão do homem lá da Macedônia, que diz: passa a Macedônia para a gente poder, para vocês nos ajudar aqui. Então ele entende que Deus abre a porta. Então percebe aqui que nesse texto Deus fecha a porta, depois Deus abre a porta. Como foi que ele teve esse discernimento que foi Deus que fechou a porta? Como foi que ele teve discernimento que Deus fechou a porta de novo? Como foi que ele teve discernimento que Deus abriu a porta? Como se não bastasse isso, eu quero também trazer um outro tema, outra situação para você. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, a palavra diz que Satanás fechou a porta. Paulo diz assim: olha, por isso, nem quisemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Quer dizer, ele queria visitar os irmãos, mas Satanás fechou a porta. Você percebe um texto aqui, o próprio Deus fecha a porta, Paulo não vai, mas eles não estavam querendo evangelizar? Eles não iam pregar a palavra de Deus? Não estava certo esse negócio? Eles estavam fazendo evangelismo. Então por que fechou a porta? Às vezes a gente quer coisas boas, certas, tudo certo, tudo direitinho, mas não é o tempo de Deus, não é a hora de Deus. Deus quer que você faça outra coisa. Irmãos, para isso, para resumir aqui, a gente tem que entender que tem que ter discernimento espiritual. O mal da igreja de hoje é não ter discernimento. Os líderes procuram discernimento. Os líderes trazem uma campanha dessa porque o Espírito Santo dirigiu eles para isso, amém? Só que os membros da igreja têm que entender que tem uma direção de Deus para a igreja hoje, amém? Uma instrução de Deus para a gente adquirir, possuir, ser, para a gente ver as portas abertas, para a gente não aceitar as portas que é do inimigo, para a gente resistir e lutar contra aquelas portas que o inimigo fecha. Então, uma situação, Deus fecha, depois abre a porta. Em outra situação, o inimigo fecha a porta. Aí depois, no outro texto, Paulo diz assim: mas nós perseveramos a ir visitá-los. Quando o inimigo fecha a porta, a gente tem que lutar para a porta se abrir. É claro que a Bíblia, o Senhor Jesus, ele deixa bem claro quando ele diz assim: olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E a gente tem que tomar posse desse negócio, amém? Amém? Só que aí você tem que ter discernimento. Foi Deus ou não foi Deus? Foi a circunstância? Foi eu? O que está acontecendo na minha vida? A gente precisa ter esse discernimento. Então, assim como Satanás fecha a porta, ele também abre a porta. E a gente precisa ter discernimento de Deus. E é claro que a palavra de Deus nos dá orientação como a gente entender, como a gente vê essas questões. Afinal de contas, Deus chamou a gente para viver no plano espiritual, amém, irmão? Nós estamos na terra, aí tem que comer, beber, tem que trabalhar, tudo mais. O crente tem que viver no Espírito, amém? A gente tem que viver no Espírito. A palavra é bem clara quando diz que nós não podemos viver por vista, mas viver por fé. Amém? E a gente tem que estar detectando as coisas, não vai espiritualizar tudo, né? Não é para ficar com essa vida louca que alguns têm aí, que tudo é, tudo não é. Não, a gente precisa ter discernimento. Quando é eu, quando é o inimigo, quando é Deus. Precisa entender. Quando eu me meto naquilo que eu não devia, quando é que foi o inimigo que armou um laço, quando é que foi Deus que permitiu para eu poder crescer. Tem que ter esse discernimento. É claro que em todas as três situações, Deus sempre vai tirar proveito para nós crescermos. Então olha só, Satanás também abre porta, mas a gente precisa entender como é que a gente deve ter discernimento, como eu devo me comportar quando essas portas malignas de destruição são abertas diante de mim. Que a gente usa outros termos, né? Fala assim: a bandeja do inimigo, eu não percebi. Então, como é que eu devo me comportar quando essas portas que não são de Deus são abertas diante de mim? Mas eu tenho que ter, no mínimo, estar diante de Deus para ter discernimento, mas só tem uma maneira de ter discernimento. O Salmo 91 diz que se a gente estiver no esconderijo do Altíssimo, a gente vai descansar na sombra do Onipotente.
E depois disso, Deus vai livrar a gente do laço do passarinho. Então, se a porta do inimigo abriu, e eu estou orando, eu estou buscando a Deus, Deus vai fechar aquela porta que o inimigo abriu. Amém? Talvez você não tenha tanto de se, eu esqueci que é do diabo, não vou para lá, mas talvez você vá como quem quer tomar posse ou viver aquela situação, mas se você está orando, se você está em Deus, se você está guardado no Senhor, se você está no esconderijo do Altíssimo, Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. Amém? É assim, apareceu uma casa para mim trocar na minha, a casa é maravilhosa, não sei o que e tal. Às vezes era um laço do inimigo, era uma porta que aí Deus abriu uma porta para mim. Eu já vi tanto crente. Interessante, mas deixa eu falar para vocês assim. Não tome decisão e depois vem para o seu pastor e fala assim: pastor, eu queria pedir para você orar por mim, porque abriu uma porta aí e eu já fiz o negócio. Ele já chega para dar um recado, não vai pedir intercessão, oração, né? E não pode ser assim, irmãos. Amém? Afinal de contas, Deus coloca líderes para nos orientar. Eu tenho um líder, né, que é o bispo da nossa igreja, e tudo que eu vou fazer, né, que tem assim um cunho mais, alguma coisa difícil, eu ligo para ele, converso com ele e me oriento. Às vezes eu até sei qual é a resposta que ele vai dar, mas eu não faço nada, porque eu já tive algumas situações, para ele me falou assim: não faça isso, e eu falei: acho que ele não está sabendo direito, que aí fiz e deu errado. Entendeu? Porque Deus tem um negócio com a liderança, entenda isso. E afinal de contas, a Bíblia diz que nós os pastores, vamos dar conta da igreja. Então os pastores estão orando, estão intercedendo, estão preocupados. Então você tem uma questão lá, seja qual for, irmão. Amém? Chega o pastor, antes de você tomar a decisão, e comente, converse. Porque tem gente, como eu já falei, chega aqui para conversar com os pastores, só vem trazer a notícia, aí vem com uma história de: ora por mim. Ora por quê? Você já fez, né? Já tomou decisões, né? Uma jovem trabalhava na igreja lá, estava bem, né? Se envolvendo, trabalho da igreja, bem com Deus, a menina de oração, buscando ao Senhor, e estava bem na escola. Aí a mãe tomou uma decisão de colocar num colégio militar. Vou abrir, né? Um colégio militar. E todo mundo sabe que lá é rigoroso, muito rigoroso. E não que a gente deve colocar os nossos filhos em melhores escolas, claro que não. Mas era coisa boa? Claro que é. Mas não era o momento. É como aqui Paulo não queria evangelizar. Mas por que o Espírito Santo não deixou? Só que aquela mãe chegou para mim assim: eu queria que você orasse por mim, que eu matriculei fulano lá no colégio militar. Eu falei: orar para quê? Já matriculou. Aí eu pensei, já fiz logo dei um feedback de tudo, pensei: olha, não vai poder mais vir para os cultos, porque vai estudar à noite. Ela dançava na igreja, não vai poder mais dançar. Ela não vai ter mais tempo de ir para as vigílias, para as orações que tinha com as jovens. O resultado disso não vai ser coisa boa, só que ela já tinha tomado a decisão. Irmãos, o colégio é bom, tem jovens lá na igreja que estudam lá. Gente, tem uma filha de uma irmã que estuda lá, foi até recebeu um prêmio agora de melhor aluno e tudo mais, e recebeu bolsa e tudo mais. Só que não era o tempo. Então aquela jovem, ela perdeu um ano, né, de aula, um ano na vida dela. Eles não congregam mais na igreja porque teve uma situação que ela queria dançar, mas não podia, que não estava ensaiando, e houve um conflito, e esse pessoal acabou. Quer dizer, um erro, um abismo puxa o outro e assim por diante. Sabe por quê? Não soube discernir se a porta era de Deus ou não era de Deus. Eu não vim aqui hoje para desestimular você a buscar a porta aberta de Deus. Eu vim aqui para poder lhe instruir, a entender e a ter discernimento qual é a porta que é de Deus. Amém? Porque não adianta você querer viver feliz, possuindo, entendendo as coisas, sem ser Deus que te colocou naquilo ali. É melhor você estar onde está, glorificando a Deus, exaltando o Senhor, alegre, contente, porque nem tudo que reluz é ouro, não é. Então olha só, como é que eu vou ter discernimento se a porta é que o inimigo abriu ou não? Talvez eu não perceba de imediato, mas se eu estiver no esconderijo do Altíssimo, te orando ao Senhor, estiver buscando a Deus, Deus vai me livrar do laço do passarinho. Então, como eu devo me comportar então, quando a porta
que eu queria entrar, ou que eu estou intencionado em entrar, eu percebo que o inimigo está fechando, o inimigo não quer deixar eu passar por essa porta, o inimigo não quer deixar o ser, possuir ou fazer alguma coisa, o inimigo não está me deixando estar alegre e contente com aquilo que Deus quer me dar. O que eu tenho que fazer? Perseverar. A gente sabe das questões da batalha espiritual, a Bíblia nos ensina que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Então vou estar lá no esconderijo do Altíssimo de novo, orando a Deus, buscando ao Senhor. O inimigo está fechando a porta e eu vou insistir. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele tentou uma vez, tentou duas vezes, não foi. Terceira vez ele, Deus mostrou o meio e ele chegou a visitar os irmãos. Então, uma situação, o inimigo fecha a porta. Outra situação, ele abre a porta. Como é que eu tenho discernimento? Eu estiver orando, buscando a Deus, entendendo se é de Deus ou se não é. Mas aí, e quando Deus fecha a porta? E quando é que Deus fecha a porta? A Bíblia nos ensina que a paz de Cristo é o nosso guarda. Sabe, você está afoito querendo, eu já tive assim, desejando uma coisa, mas chegava mexer com os meus ânimos, quando eu pensava naquilo, estava intencionado, mas quando eu fui possuir, a porta estava fechada. Como é que eu sei que foi Deus que fechou a porta? Eu tenho paz. Eu tenho paz. É claro que isso só vai acontecer quando eu também estiver orando a Deus. Porque quando eu estiver com Cristo, quando a palavra de Deus diz que tem que lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas petições têm que ser levadas a Deus em oração e súplica, com ações de graça. Quer dizer, já apresentei a Deus, agora eu vou agradecer. Eu orei agora, pedi, já estou agradecendo. Mas ele diz que a paz de Cristo, a paz do Senhor vai nos confortar. Quer dizer, se aconteceu, eu vou estar com paz. Se não aconteceu, eu vou estar com paz do mesmo jeito. Amém. Porque a gente não pode deixar que o nosso coração seja tomado de ganância, sabe? Que os nossos anseios venham tomar o nosso tempo com Deus, venham tomar a nossa vida com Deus ou com a família. Tem gente querendo coisa que vai estragar a família, E eu vou falar um pouquinho de bom senso aqui daqui a pouco. Mas então, vamos lá, cara. Então, e as portas que Deus abre? Como é que é esse negócio? Quando Deus abre as portas, qual é o meu comportamento? Como é que eu devo fazer? Eu quero dizer para você, irmão, que talvez vai surpreender você. Na verdade, as portas que Deus tem para você já estão abertas. Amém. A Bíblia diz assim que a gente é abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. O que você tem que fazer então? Trazer do espiritual e materializar. Para isso, irmão, obediência, comportamento diante de Deus, ousadia. Amém? Toda vez que Jesus fez alguma coisa, você é a tua fé. Ele diz assim: aquele que pedir, crer, receberá. Quem pedir para mim, eu vou fazer para que o nome do Pai seja glorificado. Então Deus está interessado, não é? Deus está interessado em nos fazer feliz. Então a gente precisa entender isso. As portas que Deus tem para nós já estão abertas. Nem toda porta que está para mim é para o irmão aqui. Amém? Porque Deus trata com a gente individualmente. A gente precisa compreender isso. Então a maturidade nos deixa entender o seguinte: que Marcelo pode ter algumas coisas que eu não vou ter. Isso coloca a gente no lugar certo, porque às vezes tem pessoas que querem ser tudo, e querem ser todo mundo, e querem fazer todas as coisas. Não vai dar, irmão. A Bíblia diz que até os dons e os talentos, Deus distribui entre o povo de Deus, que é para cada um usar, para cada um ser instrumento de Deus, todo mundo participar do corpo de Cristo. Então olha só, Deus já deixou as portas abertas. O que Deus faz, irmão, é nos dar as chaves para abrir as portas. Esse é o segredo. Então eu espero que nessa campanha, quantas semanas são? 7 semanas, você receba chaves de Deus para abrir as portas. Amém? E olha, eu vou dizer com toda certeza, assim como o ar que nós respiramos, assim como Deus está presente aqui agora, existem portas de Deus para você. Amém. Isso eu posso dizer com certeza, para nós. E Deus, Ele quer nos dar chaves, nos orientar. Que chaves são essas? Quais são essas chaves de Deus para nós abrir essas portas? Olha só, Deus, Ele quer iluminar
clarear, né? A Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes, tudo vem dele, né? Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quer dizer, ele chega e clareia, clarifica, ilumina, ele mostra as coisas para a gente. Então quem é que vai te mostrar onde estão essas chaves? Quem é que vai te ensinar a abrir essas portas? É o próprio Deus. Hoje em dia as pessoas estão atrás de técnicas e livros de autoajuda, e infelizmente alguns cultos hoje está parecendo mais, né, palavras de autoajuda, né? Falar, faça isso, você pode, não sei o quê. Nós não podemos nada, nós só podemos no Senhor. A palavra de Deus diz que no Senhor nós faremos proezas. É dele. Jesus foi bem claro lá em João capítulo 15. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e vós sois não. Sem mim vocês não podem dar fruto. Pronto, acabou. Frutos internos, frutos externos, tudo que acontece na nossa vida, tudo é para a glória dele, para a honra dele, tudo é por ele, para ele. Então, quando eu tenho convicção que eu sou o que sou para glorificar o nome do Senhor, tudo que eu peço para glorificar o nome dele. Se não for para glorificar o nome de Deus, eu não quero. Se não for para exaltar o nome do Senhor, eu não quero. Então entenda isso em nome de Jesus. Bom, Efésios capítulo 5, versículo 14, eu citei aqui uma vez que preguei, até preguei sobre esse texto, mas eu quero que você memorize em nome de Jesus. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou te iluminará. Amém. Presta atenção, irmão. Às vezes a gente quer alcançar as coisas do céu usando técnicas e maneiras do mundo. Não dá certo. Não vai dar certo. As portas que Deus tem para nós e as chaves que Ele quer nos dar, a gente tem que buscar no espiritual, buscar com Deus. Então, despertar é acordar do sono que muita gente está tendo. Deus tem muito mais para nós, irmão. Deus tem muito mais para mim, para você. Eu acredito que nós poderíamos ter possuído muito mais. Nós já poderíamos ter entrado com muito mais portas se a gente tivesse ido do jeito que Deus fez, não da nossa maneira. E hoje em dia a nossa sociedade quer que a gente, a cada dia que passa, fique mais distante dessas verdades de Deus e não possua, não tenha aquilo que Deus tem para nós. Então, despertar é acordar do sono. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quem é que está morto, irmão? Quem está morto é o mundo. O mundo que não tem essa perspectiva espiritual de nada. Nós entendemos que nós temos que andar segundo Deus quer. O mundo não. O mundo, eles, quem tem a unha maior sobe na parede. Um passando por cima do outro. Então tem muito crente fazendo um arrumadinho, o crente chega lá, faz uma falcatrua lá, faz alguma coisa para ser promovido na empresa, depois chega na igreja dando testemunho: nossa, eu quero dar testemunho que eu fui promovido, mas ninguém sabe o que fez, entendeu? Às vezes fica arrumando, fazendo coisa, comprando ilicitamente, sem pagar impostos, e fica querendo. Não é assim que Deus faz, irmão. Amém? O nosso Deus, Ele providencia todas as coisas. Se Ele falou que a gente tem que cumprir e obedecer às leis da terra, então Ele vai bancar tudo. Amém. A gente tem que estar íntegro diante do Senhor, inteiro diante de Deus. Amém? Quando o discípulo perguntou para Jesus como é que ele faria para pagar o imposto dos dois, o que Jesus fez? Eles não tinham nem dinheiro, irmão. Vai lá, pesca o peixe, abre o peixe, tem uma moeda lá dentro, paga o meu imposto e o seu. Pronto. É assim que Deus faz. Se você não tiver dinheiro, aí Deus manda você pescar. Entendeu? Não sei se você vai pescar, mas você vai pescar, porque Deus vai garantir. Agora tem que andar certo, íntegro, inteiro, sabe? A Bíblia diz que a nossa consciência não pode nos acusar. A gente tem que chegar diante de Deus com a consciência limpa e coração puro. Então tem que andar correto. Uma hora a porta está diante de você e fala: encontrei a chave, agora eu vou abrir a porta. Então, despertar, porque Deus quer nos iluminar, nos clarear, quer dizer, tirar a ideia, tira o foco, a maneira de ser, e começa a pensar à luz da palavra de Deus. As chaves que Deus tem para nós é a obediência. Lembra? Vou citar de novo. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e se preocupar em cumprir, todas as bênçãos vão te acompanhar. Sem exceção. Você vai emprestar, não vai tomar emprestado, você vai ser cabeça, não cauda. Amém? Deus vai ser bênção, tudo vai ser bênção. Mas se atentamente ouvires e praticar a palavra de Deus. Assim que acontece. Romanos capítulo 12, versículo 12, é um texto assim que a gente fica sempre citando, porque é uma verdade que nós estamos vivendo nos dias de hoje.
Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas eu não me conformo, eu não aceito isso aqui. Tem crise no Brasil? E daí? Eu não sou dessa pátria. Nós não podemos aceitar isso, pastores. Crise no nosso país. Aí a gente fica assim, as portas fechou. Quem fechou a porta? Quem fechou essa porta? Eu tive uma experiência mês passado. Nós estávamos no vermelho. E como o pastor José Valdo e Marcelo sabem, os dois trabalham de vez em quando lá na marcenaria. Aquele mais, né? O pequeno sempre trabalha mais, né? Olha só. E eu de vez em quando vou lá fazer serviço, eles sabem isso. Fiz orçamento. Falei, agora eu vou sair do vermelho, vou ajudar a igreja. Eu sei o quê? Ninguém me contratou para fazer nada. Falei, meu Deus do céu. Fui para o joelho uma tarde, orei e falei assim, Deus, se o Senhor não quer que eu faça nada, porque eu tenho que disponibilizar mais tempo ao Senhor, então o Senhor me dá um sinal do teu favor, e o sinal que eu quero é financeiro. Desse jeito, pastor. Uma pessoa que não congrega conosco, não congrega. Vendeu um carro, foi um milagre de Deus. Ela tinha comprado por um valor maior, só que o valor do mercado era menor, e ela queria vender pelo valor que ela comprou. Aí então Deus deu uma palavra para ela, ela foi vender o carro. Ela tirou o dízimo integral do carro, não um carro baratinho, o dízimo integral, não foi só do lucro, integral, e levou lá na igreja. Aí a gente saiu do meio da igreja. Sim. E Deus tem feito, irmão, e eu tinha feito um voto para a igreja. Falei, irmãos, nós vamos trabalhar aqui para no mês de dezembro. Eu comentei isso com o pastor José Valdo lá na marcenaria. Mês de dezembro, a gente quer estar janeiro com caixa na igreja. Em nome de Jesus, nós vamos trabalhar para fazer isso. Irmãos, nós nem entramos direito em setembro, né? Nós já não estamos lá no vermelho, já tem caixa na igreja. Sabe por quê? Porque a gente não pode viver conformado com essa situação, com esse mundo. Com a gente é diferente, irmão. Deixa eu dar um outro testemunho aqui. Meu genro, ele estava desempregado no ano passado. Ele pegou o dinheiro que tinha, foi viajar para fora do país, foi estudar lá na Irlanda, estudar inglês para poder, né, multinacional, que o negócio todo exige esse negócio de falar inglês fluentemente. Chegou, com 3 meses que ele chegou, foi empregado. Pensa num menino crente, fiel a Deus, generoso, que é uma coisa que a gente precisa entender. Tem portas que só são abertas se nós formos generosos. A lei da semeadura, eu vou falar daqui a pouco. E esse menino, ele vai trabalhar 4 horas da manhã, ele chega às vezes 8 horas, vai direto para a igreja, o culto já começou. E tem dias que o culto começou e o povo vai para o monte orar, e ele vai para o monte orar, fica até 2 horas da manhã, chega em casa, toma um banho, dorme uma horinha e vai trabalhar de novo, e Deus só prosperando esse menino. Ele recebe proposta para trabalhar no interior de São Paulo, de ganhar, irmãos, negócio de 10 mil, 12 mil, é assim. Entendeu? E só para você entender, no tempo de crise, é assim que o povo está dizendo por aí? Hoje é quarta, segunda-feira que passou agora, antes de ontem, ele foi promovido na empresa que ele está trabalhando há 3 meses. Você quer viver a situação do país? Você quer se conformar com esse mundo? Não, seja renovado pelo novo entendimento. Que entendimento é esse? Que quem comanda a sua vida, quem governa a sua vida financeira, sua saúde, sua família é Deus. Amém? Amém? Então às vezes a gente fica aqui, o diabo fecha a porta, a gente não resiste porque ele não acredita na palavra. Que palavra de Deus a gente tem? A gente está no mundo, mas a gente não vive de um mundo vivo, a gente vive no sobrenatural. Então eu acredito que você não pode ficar na situação, já a crise, a situação da cidade, da família, não sei o que, não. Com a gente é diferente. A gente tem que empreender o sobrenatural, além da conta, sabe? Vai para o extremo mesmo, você tem que exagerar naquilo que você quer que Deus faça. Né? E a gente vai viver Cristo, mas vamos viver Cristo. Amém? Amém? Então olha só, não nos conformemos com esse mundo, mas transformar pelo novo entendimento. Para quê? Para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É assim que acontece. Então olha só, dentro dessas direções, dessas chaves das portas que Deus quer nos dar,
nós precisamos entender que tem direção divina e decisões humanas, amém? Não adianta Deus se entregar, a porta está aqui, dona chave, você não quer abrir. Adianta? Não adianta, irmão. Amém? Eu vejo pessoas clamando a Deus e Deus coloca lá um banquete para eles. Aí você diz, não sei o que eu quero, se eu como frango, peru ou bife. Sabe como é que é? É indecisão. E a Bíblia nos diz, o Senhor fala assim, que Deus não gosta de quem tem ânimo dobre. A gente não pode ter ânimo dobre. Você tem que decidir o que você quer. Tem que partir. A Bíblia nos ensina em Deuteronômio 28 que aquilo que a gente colocar a mão, abençoado será. Então, direção de Deus e decisão do homem. Aí, vou contar um negócio aqui rapidinho. Diz que um cidadão chegou para o outro e falou assim: fulano, você é tão alegre, você anda rindo. Por que você anda rindo assim? Você é tão contente? Você toma alguma coisa? Aí eu assim, tomo. Aí você toma o quê? Eu tomo decisões. Porque tem gente que fica assim, né? Parece que quer que Deus venha, você está bom, meu filho. Não, irmãos, Deus nos deu um livre-arbítrio para decidir algumas coisas. Amém? Deus Ele nos conduz, Ele sinaliza, mas a gente tem que tomar decisões. Olha, o que precede o milagre é a atitude. Amém? Você tem que partir para cima, você tem que acreditar. Porque senão as portas estão lá abertas, estão lá diante de você, e você não toma decisões nenhuma, e fica esperando sei lá o quê. Tem gente que diz, me dá um sinal, Deus, me dá um sinal, Deus, me dá um sinal. E Deus já deu sinal demais, né? Que sinal que você quer? Qual o sinal? Então, se você está diante de Deus, está orando, Deus vai te dar, sinalizar, e você tem que ir para cima, né? E entender que você precisa fazer alguma coisa. Essas chaves, né, dessas portas que Deus quer que a gente abra, dentre elas tem a lei da semeadura, como eu falei aqui, né? Quando Jesus fala assim, você deve amar o teu próximo como a ti mesmo, é a lei da semeadura. Então eu não posso aqui viver o egoísmo, querer para mim e não desejar para os irmãos. Se a gente compreender isso, a gente vai pedir sempre a Deus para que a gente possa abençoar os outros. Tudo que eu quero ser ou ter não pode ter um fim em mim mesmo. Vocês entendem isso? Tudo que eu quero para mim, que eu quero ser ou ter, não pode ter um fim em mim mesmo. Se tiver um fim em mim mesmo, não é de Deus. Olha, se a gente fosse fazer uma varredura para tirar egoísmo, egocentrismo nas pessoas, ia ser um negócio terrível. Porque todos nós, né? É porque tem que estar em Deus, cheio de fruto do Espírito. Porque qualquer coisa que tem um fim em mim é egoísmo, é soberba. Tudo que eu quero ser, o que eu quero ter, tem que ser para compartilhar com a família, com os amigos, com a igreja. Amém? Vai que Deus tem uma porta aberta para você. Ontem eu vi o testemunho do irmão lá da igreja, fiquei muito contente. Ela trabalha, o marido estava desempregado. Ela disse que a primeira coisa que ela pensou foi assim: poxa, ele está desempregado, e agora o dízimo?